artigo 4º do Código Tributário Nacional, que diz respeito a quais são os elementos que você precisa considerar para identificar a natureza jurídica de uma determinada espécie tributária. Para que a gente possa, então, iniciar o estudo desse dispositivo legal, é importante que vocês saibam que existem algumas teorias a respeito da classificação das espécies tributárias. As mais importantes que nós temos no nosso ordenamento jurídico e para as provas de concursos públicos e OAB são a teoria tripartite e a teoria quinpartite ou pentapartite das espécies tributárias. Vamos lá! De acordo com a teoria tripartite das espécies tributárias, são 3 as espécies tributárias autônomas do nosso ordenamento. Essa teoria foi a adotada pelo Código Tributário Nacional. Para o Código, somente existem como espécies tributárias os impostos, as taxas e as contribuições de melhoria. Isso é extremamente importante que você saiba no momento em que estiver respondendo as questões de prova, ok? No entanto, a teoria que foi trazida no texto constitucional e que foi ratificada pelo STF é a teoria pentapartite ou quinpartite, segundo a qual são 5 as espécies tributárias autônomas: impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições especiais. Fiquem muito atentos a enunciados de prova, sobretudo aquelas provas fechadas, objetivas de marca X. Porque esse artigo 4º que nós vamos estudar é um artigo recordista de prova. E quando a banca copia e cola a literalidade daquele determinado dispositivo legal lá na sua assertiva, é muito difícil ou praticamente impossível que ela aceite qualquer tipo de recurso contra aquela eventual questão. É o que eu chamo de questão blindada de prova. Porque se o enunciado te perguntar, de acordo com o Código Tributário Nacional, quantas são as espécies tributárias? 3. De acordo com o CTN, são 3, porque ele adota a teoria tripartite: impostos, taxas e contribuição de melhoria. Agora, se ele te disser apenas quais e quantas são as espécies tributárias, é claro que você tem que responder de acordo com o que diz a Constituição Federal. Portanto, são 5. Impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições especiais. Bacana? Bom, partindo então dessa premissa de que o CTN adotou a teoria tripartite, nós temos condições de iniciar o estudo do artigo 4º. Esse artigo fala o seguinte: para se identificar a natureza jurídica de uma determinada espécie tributária, você deve levar em consideração apenas e tão somente o fato gerador daquela determinada obrigação tributária. Por que isso funciona para o Código Tributário Nacional? Se eu analisar apenas o fato gerador dos tributos ali elencados, eu consigo identificar, eu consigo separar um do outro? Sim, porque veja só, isso é muito importante. As taxas e as contribuições de melhoria são tributos chamados de tributos contraprestacionais. O que significa isso? Isso quer dizer que, para que o poder público possa cobrar uma taxa ou uma contribuição de melhoria, ele necessariamente precisa fazer alguma coisa para o sujeito passivo. Quer ver? No caso das taxas, o poder público terá necessariamente que prestar um serviço público específico ou divisível ou colocar esse serviço à disposição do sujeito passivo. Esse é um dos fatos geradores da taxa. O outro fato gerador da taxa é a prestação efetiva ou potencial do poder de polícia. Quando a gente fala de contribuição de melhoria, o fato gerador desse tributo é a realização de uma obra pública que gere necessariamente valorização imobiliária para o particular. Os impostos, por sua vez, são tributos não contraprestacionais, ou seja, para que o poder público me cobre um determinado imposto, ele não precisa fazer nada para mim. Perceba, quando você paga IPVA, é porque você tem a propriedade de um veículo automotor terrestre, o poder público não te fez nada. Quando você paga IPTU, é porque você tem um imóvel localizado na zona urbana do município. O município não te fez nada. Por excelência, portanto, vá ao artigo 16 do CTN, que lá está dizendo que impostos são aquela espécie tributária em que o poder público não precisa fazer
absolutamente nada para o sujeito passivo para que possa cobrar aquele determinado tributo. Eles vão, então, recair sobre signos de riqueza do particular, ter um carro, ter um imóvel e outros elementos importantes disciplinados de acordo com qual é o fato gerador de cada um daqueles determinados impostos estabelecidos no artigo 153 a 156 da Constituição Federal. Ponto importantíssimo, então. Taxas e contribuições de melhoria, por serem tributos contraprestacionais, são chamados de tributo de fato gerador vinculado. Vinculado a quê? A um ato, a realização de uma determinada atividade por parte do poder público. Sem que o poder público realize um daqueles elementos, do fato gerador das taxas ou da contribuição de melhoria, ele não pode cobrar esses tributos. Já os impostos são chamados de fatos geradores não vinculados, porque não se precisa fazer absolutamente nada para o particular para se cobrar impostos, uma vez que eles recaem sobre signos de riqueza do contribuinte. De acordo, então, com essas três únicas espécies tributárias, eu consigo facilmente identificar e separar uma da outra. É por isso que o CTN, que adota a teoria tripartite das espécies tributárias, diz que a única coisa que eu preciso analisar para identificar qual é a natureza jurídica daquela espécie tributária é efetivamente seu fato gerador. Não por outra razão, nos seus incisos, o artigo continua, inciso 1º, sendo irrelevante para fins da definição da natureza tributária daquela espécie a denominação que é dada. E isso é muito claro, é bastante óbvio, né? Você pode muito bem criar uma taxa com todas as características das taxas, um fato gerador vinculado, no caso, digamos que seja uma taxa de prestação de serviço público, e o fato de você chamar esse tributo de imposto não muda a natureza jurídica dele. Ele continua sendo uma taxa, independentemente do nome que você dê a ele, seja imposto, seja Maria, seja José. Então, a denominação que é dada, de fato, é absolutamente irrelevante para se delimitar a natureza jurídica da espécie tributária. O que a gente tem que ter muito cuidado, mas muito cuidado mesmo, é o que está disposto no inciso 2 do artigo 4º. Esse inciso 2 nos fala que também é irrelevante para a classificação da natureza jurídica de uma espécie tributária a destinação do produto da arrecadação. Pessoal, o que isso significa? O Código Tributário Nacional está dizendo que para onde vai o dinheiro arrecadado a título da espécie tributária é irrelevante para o CTN para se aferir qual é a natureza jurídica daquela determinada espécie tributária. Prestem atenção, por favor. Esse dispositivo legal está válido. No entanto, o artigo 4º, inciso 2º do CTN não se aplica para empréstimos compulsórios e contribuições especiais. E por que isso, Lilian? Porque, veja, o CTN é de 1966. E ele, como já dito várias vezes, adotou a teoria tripartite das espécies tributárias. Essas três espécies tributárias, imposto, taxa e contribuição de melhoria, de fato, eu consigo identificar e separar uma da outra apenas analisando o fato gerador. Taxa e contribuição de melhoria, tributos de fato gerador vinculado, cada uma tem a sua atividade que precisa ser prestada pelo poder público para o particular para legitimar a cobrança, ao passo que imposto tem a sua natureza jurídica diretamente relacionada com a desnecessidade do poder público prestar qualquer tipo de realização, qualquer tipo de atividade para o particular. Então, essas três eu consigo separar muito facilmente. O problema é quando entra nessa equação o empréstimo compulsório e as contribuições especiais. Esses dois tributos são considerados pela doutrina, são chamados de tributos finalísticos. O que isso significa? Quando esses tributos nascem, eu já sei exatamente onde o valor arrecadado a título desses tributos vai ser empregado. O empréstimo compulsório, se ele for criado, por exemplo, para fazer face a despesas extraordinárias relacionadas com guerra externa ou com calamidade pública, se ele for criado para guerra, ele deve ser aplicado na guerra, em nenhum outro lugar. Se ele for criado para situações de calamidade pública, ele tem que ser empregado na situação de calamidade pública, em nenhum outro lugar. As contribuições especiais, da mesma forma. Quando elas nascem, eu já sei exatamente onde elas serão empregadas. Veja, por exemplo, aquelas contribuições da Seguridade Social previstas no artigo 195 da Constituição, PIS, COFINS e outras.
elas são direcionadas para o custeio da Seguridade Social, saúde, assistência e previdência. Então eu já sei quando elas nascem onde vai ser empregado aquele valor arrecadado. E mais, para diferenciar um imposto de uma contribuição especial, é imperativa a necessidade de se analisar onde vai o valor arrecadado. Sabe por quê? De acordo com o artigo 167, inciso 4 da Constituição Federal, os impostos, eles estão atrelados ao princípio da não afetação da receita dos impostos. Isso é um princípio do direito financeiro, que fala que leis, quaisquer outros atos normativos abaixo da Constituição, não podem dizer onde o dinheiro de imposto vai ser gasto. O dinheiro de imposto vai para o cofre público. E são as leis orçamentárias que vão dizer onde ele vai ser empregado a partir do plano plurianual, a partir da LDO, que a lei orçamentária anual vai dizer onde aquele dinheiro vai ser gasto. A lei não pode dizer, então, de antemão, onde aquele valor vai ser empregado. Ao passo que, quando eu estou falando de contribuições especiais, eu já sei exatamente onde aquele valor, pelo menos em tese, vai ser aplicado. E essa é a única característica capaz de diferenciar um imposto de uma contribuição especial. Sabe por quê? O STF tem o seu posicionamento muito claro e ratificado no sentido de que um imposto pode sim, sem problema nenhum, ter mesmo fato gerador de uma contribuição especial. Quer ver um exemplo? Imposto de renda das pessoas jurídicas. É um imposto. Contribuição social sobre o lucro líquido, a CSLL, é uma contribuição especial, inclusive da Seguridade Social. Ambas recaem sobre o quê? O lucro da pessoa jurídica. E o STF disse que isso não tem problema. Se eu não analisar, então, o critério finalístico, o que eu faço com o valor arrecadado a título daquela espécie tributária, eu não consigo identificar, eu não consigo separar o imposto de uma contribuição especial. Fiquem muito atentos, porque isso pode ser muito bem trabalhado numa questão discursiva, isso pode ser muito bem trabalhado numa questão de fase oral, mas é muito comum que, em provas objetivas, seja replicado o que está copiado no artigo 4º, inciso 2 do CTN, dizendo que, para fins de se identificar qual é a natureza jurídica de uma espécie tributária, é irrelevante saber o destino do produto daquela determinada arrecadação. Isso não está errado, primeiro porque a banca certamente vai blindar aquela questão e vai efetivamente tentar trazer de acordo com o Código Tributário Nacional, e se não trouxer, ela está copiando e colando aquilo que está escrito na legislação. Então vocês precisam ter muito cuidado ao fazer prova e interpretar o texto da questão que vocês estão respondendo, porque isso é metade do caminho, porque uma eventual questão feita dessa forma dificilmente vai ser anulada, porque ela está blindada pelo texto legal. Fiquem muito atentos, porque o artigo 4º, inciso 2, repito mais uma vez, é recordista de provas, mas ele não se aplica para empréstimos compulsórios e contribuições especiais, que são tributos finalísticos, sendo plenamente aplicável para taxas, impostos e contribuições de melhoria, que são, de acordo com o CTN, aquelas 3 espécies tributárias autônomas. Tranquilo? No próximo vídeo, a gente comenta o artigo 5º do CTN. Até lá. Tchau, tchau.